Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais. O nosso vídeo de análise de cenário número 16 sobre o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que numa eventual hipótese de privatização surge aquela dúvida. As ações tendem a descer ou tendem a subir? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, se entender o seu dislike é importante também para nós, faça o seu comentário, a sua pergunta para que se possa direcionar o conteúdo do canal e que eu possa responder aqui para você. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. E o nosso vídeo de hoje advém de uma pergunta feita por um dos nossos colaboradores, o Fagner Rontani. Ele diz o seguinte: eu tenho dúvida a respeito do valor das ações do Banrisul, caso o mesmo seja privatizado. O preço das ações tendem a aumentar ou a diminuir? Qual o seu ponto de vista sobre este caso? Então, antes até de irmos adiante, é importante a gente sempre lembrar que a grande maioria dos casos que surgem na Bolsa de Valores não são casos novos, são casos que aconteceram fatos semelhantes no passado. Então a gente volta lá no passado porque a gente sabe que aquilo que foi constante no passado tende a ser provável no futuro. Então a gente dá uma olhada em um caso semelhante e vamos trazer um caso semelhante hoje aqui para nós analisarmos à luz do valor da ação. Ela tendeu a subir ou tendeu a cair? Mas antes de entrarmos diretamente na ação, eu queria dividir com vocês este vídeo. Nesse ano de 2008, foi onde eu lá, que eu te falei lá, que a gente criou lá o tal do dividendo inteligente. Acontece o quê? Em abril, o Banco do Brasil já estava tendo alguns rumores, e o Banco do Brasil já havia dito que já estava estudando o Banco Nossa Caixa. Já estava estudando o Banco Nossa Caixa. E quanto que ele ia... que era uma operação interessante. Puta, aí, pô, veio a crise. Então, assim, o Banco do Brasil que custava, era 30, era 60, virou 30, uma virou duas, então era 60, virou 30 reais, né? O Banco do Brasil veio para novembro de 2008, custava 10 reais. Daqui só um adendo. O que acontece aqui é o seguinte, a cotação da ação do Banco do Brasil era 60, mas daí teve um desdobramento, então ela foi dividida em dois, 1 para 2, virou 30, e por conta da crise do subprime, por isso que ele está falando do ano de 2018, então a ação recuou mais ainda para perto dos 10 reais. Lembrando que a crise do subprime é aquela do mercado norte-americano por conta daquelas vendas descabidas em relação a imóveis lá. Isso refletiu no mundo todo e inclusive aqui no Brasil, onde deu reflexo na nossa Bolsa de Valores, tendo as ações quase que na sua essência caído. Entendeu? E o Banco Nossa Caixa, na época, foi eu acho que a única ação no Ibovespa que não caía. Por quê? Tinha a chance do Banco do Brasil comprar. Então aqui tem uma coisa interessante. Então, enquanto todas caíram por conta da crise do subprime, as ações da nossa Caixa não caíram. A interpretação que se tinha à época era justamente essa, por conta desses rumores de que o Banco do Brasil pudesse comprar a nossa Caixa. Entendeu? E meu pai tinha uma posição grande de Banco Nossa Caixa. Na época, acho que ele tinha 1,5. Eu não mencionei antes, mas quem está dando essa entrevista é o Luiz Barsi Neto. Ele é filho do Luiz Barsi Filho, por isso que ele faz referência ao pai dele, que tinha uma posição significativa de Banco Nossa Caixa, em torno de 1,5%. Do Banco Nossa Caixa. Meu pai era um líder parejoso, mas umas pessoas que tinham uma posição grande lá, e o papel não caía. Entendeu? Então todo mundo queria comprar, mas o papel não caía. E eu tinha um rapazinho que trabalhava comigo, era um cliente que operava comigo, que sentava do meu lado. Cara, ele tinha acabado de sair, ele era funcionário da Bolsa, né? Ele saiu da Bolsa, no plano de demissão voluntária, tudo, e eu lembro que ele pegou uma grana. Ele falou assim: Barsi, eu tenho dinheiro, o que eu compro? Ele compra tudo do Banco Nossa Caixa. Eu suava, eu vou comprar Banco Nossa Caixa, a Bolsa cai 10% todo dia, 10% todo dia, compra Banco Nossa Caixa. Compra Banco Nossa Caixa. Não sei o quê. Cara, chegou um dia e ele falou: tá bom, vou comprar Banco Nossa Caixa. Ele pegou toda a indenização dele, que ele recebeu na época, e comprou tudo de ações.
Comprou tudo, diz ele, comprou tudo do Banco Nossa Caixa. Cara, no dia 16 de novembro, o Banco do Brasil anuncia a compra do Banco Nossa Caixa. Então ele pagou, deu um prêmio, ele pagou 3 vezes mais o valor do patrimônio. Era mais ou menos assim na época, tá? O Banco Nossa Caixa custava 26, se fosse vender à vista, a Caixa pagaria, o Banco do Brasil pagaria R$65, e se fosse receber a prazo, era 40 e tanto, mas não sei quantas prestações. Importante aqui, por isso que a gente leva sempre em consideração nas nossas análises o valor patrimonial e depois o valor patrimonial por ação, e a gente vê o preço da ação pelo valor patrimonial por ação. Então note que aqui, no caso, a compra da nossa Caixa foi feita de 3 vezes o valor patrimonial, ou seja, tudo que estava lá no patrimônio do banco. Então vamos supor que ele estivesse na proporção de 1 para 1, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 22, como ele diz ali, se pagou então o dobro, o triplo disso, R$66. Mas isso é só uma hipótese. E nisso meu pai trabalhava no mesmo andar que eu, né? Porque a coisa estava, falava pouco com meu pai, eu liguei para meu pai. Falei, eu posso ter errado a data, mas não o negócio. Então o Banco do Brasil comprou o Banco Nossa Caixa, porque o Unibanco também estava ruim na época, então o Banco do Brasil foi lá e comprou. Aí eu lembro que meu pai veio lá veio conversar comigo e tudo. Aí, agora o que vai acontecer? Não, o Banco Nossa Caixa, ele custava R$26 e pagava R$1,60 de dividendo por ano. Era bom, pagava um bom dividendo até. O Banco do Brasil estava custando R$11 e pagava R$1,20, eu acho que não me engano, R$1,20, R$1,40 por ano. Você vende uma Nossa Caixa e compra 5 Banco do Brasil. Então você vende R$1,60 e compra 7 de dividendo. Não foi nada disso, e foi embora. Nisso, o rapazinho que está aqui, né? Eu falei, o Rodrigo Pozo, se eu não me engano, eu acho que é aniversário dele por esses dias aqui. O Rony por esse dia. Ele estava aqui, eu falei, Rodrigo, olha o que vai acontecer. Então, quando anunciou, na época, virou uma renda fixa as ações da nossa Caixa, porque já sabia quanto que o Banco do Brasil ia pagar, então o gestor de renda fixa compra. Eu vou comprar agora, eu sei quanto que eu vou receber, então já era uma renda fixa. E na época, a Grifo, que era uma corretora que tinha, ela botou comprando lá. O que você quisesse de Banco da Nossa Caixa, tinha lá para vender. Eu falei, Rodrigo, fica vendo aqui o que vai acontecer. Tá. Aí nós colocamos o book na nossa Caixa. Meu pai chegou lá na corretora, vendeu 500 mil, acho que na época, 500 mil Banco da Nossa Caixa. Então observe, né, essa venda dessas 500 mil ações aí que estão sendo de nossa Caixa para comprar Banco do Brasil, porque os dividendos eram muito parecidos, mas se compraria, no caso, mais ações, além de levar em consideração aí, o valor patrimonial que está sendo pago em 3 vezes o valor da ação da nossa Caixa. Vendeu. Agora, olha Banco do Brasil. Botou na época comprando lá, acho que era 5 milhões de Banco do Brasil. Você vendia um e comprava 5 milhões de Banco do Brasil na pedra. Só levando, só comprando. Entendeu? Então, assim, o que é, na verdade, o dividendo? Mas agora, voltando aqui para a resposta especificamente em relação ao Banco do Brasil, é importante que a gente saiba o seguinte. Durante o ano foi uma construção de 2020, 2021, houve uma mudança na Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Lá existia uma cláusula que, para a venda de especial 3 companhias, a processadora do Estado, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a Corsan, era necessário que fosse submetido a um plebiscito. Isso foi retirado da Constituição no ano de 2021. Então, houve 2 movimentos aqui que a gente tem conhecimento. O primeiro, a gente já discutiu aqui no canal, que é o IPO da Corsan. Então, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, ela vai a IPO, que é uma forma de desestatização. E o outro é uma hipótese. Então, não existe ainda algo concreto de que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele possa ser também desestatizado, capitalizado ou privatizado. Vai depender muito do ponto de vista que vai ser adotado pelo
pelos eventuais governos. O governo atual diz que ele, neste governo, não será feito. Então, esse é o último ano de governo, 2022, então não deve acontecer no ano de 2022, mas existe, então, sempre essa possibilidade da privatização e nós não estamos tratando aqui como se fosse acontecer, mas como uma possibilidade por conta de todo o movimento de cenário que vem acontecendo. A mudança constitucional, desobrigatoriedade de plebiscito e os burburinhos que começam a ficar na volta sobre as questões envolvendo a privatização do banco, inclusive com propagandas muito fortes dos sindicatos nas mídias regulares. Mas agora vamos para as notícias da época. Aqui a gente está pegando uma notícia do G1, Globo.com, do dia 20 de 11 de 2008, em torno de 2h33. Aqui a manchete é a seguinte: Banco do Brasil compra nossa Caixa. Mesmo assim, Banco do Brasil não retornou ao posto de maior banco, mas aqui tem uma informação que é interessante, que é a forma como as coisas serão feitas. Veja aqui nesse segundo parágrafo, o pagamento será feito em 18 parcelas, a partir de março de 2009. E vai ter um valor inicial e uma correção aos juros da época, que é a taxa Selic aqui da época, de 13,75. Essa aqui já é uma notícia do Jus Brasil. Essa notícia diz o seguinte: Banco do Brasil confirma a aquisição da nossa Caixa. Aqui só reporta a data como no dia 13. Se você entrar nesse site e você ficar posicionado aqui em cima, vai mostrar que ela também é do dia 20 de 11. Então foi confirmado no dia 20 de novembro, pelo Banco do Brasil, a aquisição do Banco Nossa Caixa, que pertencia ao Estado de São Paulo. Foi pago aqui 5,3, quase 5,4 bilhões, então 3 vezes o valor patrimonial, conforme nós vimos naquela notícia, que deve ser aqui então pago em 18 parcelas mensais a partir de março de 2009. E agora uma notícia que eu considero bastante interessante em relação ao contexto que nós estamos falando aqui neste vídeo, da Infomoney. Então Luiz Barsi conta como lucrou na Bolsa durante a crise de 2008. Então o mega investidor teve a sorte grande de comprar uma das únicas ações que subiram em meio à crise que levou o Ibovespa a uma queda de 41% no ano. Isso aqui é uma notícia de 2017. Vamos dar uma olhada aqui mais para baixo. Fatos que foram relatados importantes aqui nessa notícia. Então veja que ela é, na verdade, uma resposta feita à Suno através de uma carta. A carta está nesse link aqui, mas só está aberto para quem é assinante. Então, foi carta divulgada à Suno Research através aqui desse link. Então, aqui foi tirado alguns extratos desta notícia, ou melhor, dessa carta consulta. E nesse parágrafo aqui, me pareceu o mais interessante, que então o Luiz Barsi Filho, ele lembra de um insight para comprar essa ação. Ele veio de um convite para um torneio na costa do Sauípe, na Bahia. O então presidente do Banco do Brasil fez um pronunciamento no evento que o foco do banco, esse aqui é o presidente da época, não significa que o foco seja esse atualmente, mas o foco do banco era ter todos os funcionários públicos como clientes. Não sei se continua, se não continua, teria que dar uma olhada no plano estratégico do banco para ver se isso ainda se confirma. E aí o Barsi pergunta como é que ele conseguiria isso? Bom, por meio da compra de bancos regionais que pertencem aos estados, como o extinto Nossa Caixa, do qual o Luiz Barsi Filho possuía ações. E aqui a continuidade da matéria que eu achei interessante para fins educacionais aqui do canal. Veja o seguinte: com esse pensamento, Barsi comprou 1,5 milhão de ações da Nossa Caixa. Então, quando ele ouviu a notícia, ele comprou 1,5 milhão de ações da Nossa Caixa, com valores aqui próximo a R$ 22,00, que corresponderam então a 1,5% do banco, conforme o vídeo que eu mostrei atualmente, agora há pouco, do filho dele falando sobre o assunto. Quando o banco anunciou a compra da Nossa Caixa, a ação do extinto banco saltou para R$ 60, aliás. E aí Barsi viu a oportunidade de vender, então mais ou menos batendo com a história que foi contada no vídeo. Em uma primeira etapa, ele vendeu 500 mil ações de Nossa Caixa, então foi exatamente o que foi dito no vídeo, 500 mil ações, a R$ 60, só que ganhou 185%. Com a operação, ou 19 milhões. Com esse dinheiro, ele comprou ações do Banco do Brasil, então conforme o vídeo
que a gente viu agora há pouco, que à época valiam em torno de R$11. Atualmente esses papéis estão negociados a 32. A outra parte das ações que ele detinha foram vendidas nesta oferta pública de aquisição, as OPAs. Então, diferente dos IPOs, são as OPAs, que é uma possibilidade para o Banrisul. Com o BB pagando R$ 74 o papel e fazendo com que Bar se embolsasse mais 52 milhões com a operação, somados então aos outros 19 milhões que ele já tinha obtido. E aqui eu fiz um extrato de todas as cotações do Nossa Caixa, que Nossa Caixa tinha esse ticker, BNCA3. Então aqui foi quando ela ingressou na Bolsa de Valores, no dia 28 de 10 de 2005. E ela foi vendida então em 2008, com finalização em 2009, ficando aí alguns poucos anos na Bolsa de Valores. Mas veja que ela tem como primeiro preço, último do dia da negociação, a R$ 36,45, lá no dia 28 de 10 de 2005. Veja que aqui, em 2006, ela já chegou a ser cotada acima dos R$ 50, em maio de 2006. Já a partir de 2007, veja que ela começa a ter uma redução no seu valor, ela volta lá, conforme a gente pode ver aqui, para 31 e até abaixo disso, em 2007, esse valor aí, da cotação da ação. Vamos descer mais um pouco aqui para a gente vendo como é que ela vem se comportando. Veja aqui que ela também já ficou negociada bem abaixo dos 30, em 2007, em setembro de 2007, a R$ 27,40. E é curioso como no mês de janeiro, ela já teve as suas cotações mais baixas aqui, 23,80, 22,18, uma ação que iniciou com 35, chegou a ultrapassar 50 e aqui estava a 22,18, podendo até sinalizar uma oportunidade. Eu acredito que por essa época aqui, o Sbarsi Filho já sabia mais ou menos que existia uma possibilidade de compra de bancos. A cotação mais baixa que eu acredito ter visto o papel foi aqui em março de 2018, que mais ou menos, se você lembrar do vídeo que eu passei até agora do Luiz Barcio Neto, que ele diz que já tinha rumores desde o início do ano, então ele se refere a março de 2008 da possível compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, e curiosamente nessa época foi quando a ação teve a sua menor cotação. E é curioso então para você verificar que aqui em torno de, no dia 31 de outubro de 2008, veja que ela teve uma cotação aqui a 32, já em elevação, mas nas proximidades da venda da ação. Então no vídeo a gente falou no dia 16, possivelmente, veja que a ação passou a cotação de 52, indo aqui para 63, 64 reais no pós-venda. E já em 2009, então já passada a venda, já indo para a OPA, a ação, que é a oferta pública de aquisição, você veja que mais ou menos está dentro daqueles valores pelos quais Barsi vendeu suas ações aí em 74, 75 reais. Então veja que o vídeo, claro, tem um caráter instrutivo. A gente pegou um caso parecido do passado e a gente observou o que aconteceu numa das piores épocas da nossa Bolsa de Valores e como a ação se comportou. Significa que numa possibilidade de privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul aconteça a mesma coisa? É possível que aconteça, mas a gente não pode afirmar. Mas a gente faz a leitura desse histórico e traz também os dados presentes do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que são bancos consistentes, do qual aqui na carteira do canal nós possuímos ações, porque a gente entende que o projeto do banco é um projeto bastante interessante. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like. Do contrário, seu like também é importante para nós. Deixe seu comentário, sua pergunta, para que, como aconteceu nesse vídeo, a gente possa direcionar e responder para você, direcionar o conteúdo e fazer a resposta para você. Se você é novo no canal, se você já circulou pelo canal, considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. Um grande abraço!